Então esse estudo ele nasceu dessa necessidade da gente entender, durante o processo de restauração, entender um pouco mais do que apenas como a vegetação é restaurada, né? Então a gente entender o funcionamento do ecossistema, a restauração do funcionamento do ecossistema. Então a gente quis olhar para como as plantas elas estão interagindo com os animais. No meu caso, pontualmente eu olhei para como as plantas estão interagindo com os polinizadores. Então, você ter essa sucessão ecológica, você ter a chegada das plantas e a chegada dos polinizadores para garantir o sucesso reprodutivo das plantas é muito importante, porque você vê uma área que era degradada voltando a se tornar uma área funcional, uma área onde não só você tem espécies, mas que essas espécies elas conseguem interagir e elas conseguem dar funcionalidade para o ecossistema. E aí, além desse entendimento, a gente quis indicar para processos de restauração, a gente quis indicar espécies que possam ajudar no processo de restauração de polinizadores, né? Então, a gente utiliza espécies, a gente indicou espécies tanto da flora quanto da fauna que podem dar suporte para a restauração dos polinizadores. Então, a gente conhecendo, entendendo a funcionalidade desse ambiente, entendendo como se dá esse processo de restauração dos polinizadores, a gente viu espécies que são chave para dar suporte tanto para a flora quanto para a fauna. Então a gente selecionou a partir de características das espécies, então a gente selecionou espécies que podem ser manejadas, que a gente consegue levar para a área de restauração, mas espécies que têm um papel muito importante na interação. Então a partir da avaliação das interações entre as plantas e os polinizadores, a gente conseguiu indicar espécies que vão dar suporte para que essas interações aconteçam durante o processo de restauração. Então a gente indicou tanto espécies de plantas que vão dar suporte para os polinizadores, que vão atrair polinizadores para aquela área, fornecer alimento para esses polinizadores, mas a gente indicou também, e aí já existiam indicações de flora, mas pela primeira vez a gente fez indicação de espécies de fauna. Então, espécies de fauna que conseguem ser manejadas, que a gente consegue levar para a área e que elas vão dar essa contribuição para que essas interações possam acontecer. Uma vez que essas interações acontecem, elas dão suporte para o sucesso reprodutivo das plantas. Então, as plantas elas vão se manter naquele ambiente por longo prazo, né? A gente vai dar uma estrutura para aquele ambiente se manter a longo prazo, mas os polinizadores também vão ter recursos alimentares para se manter também nesse ambiente. Algumas espécies a gente indicou a gente encontrou a Uruçu boca de renda, que é uma abelha sem ferrão, muito comumente criada aqui. A abelha jataí, que é uma abelha bem pequena, muito comumente criada no Brasil inteiro, mas que ocorre aqui na Amazônia também, que vai ter um papel importante. Dentre as plantas a gente encontrou, por exemplo, o urucum, que é uma planta que tem a abertura da flor na época da chuva aqui na Amazônia. Então ela vai fornecer principalmente pólen para as plantas durante a chuva, que é o período de escassez de recurso, mas as abelhas vão conseguir coletar pólen dessa planta, então vão ter um suporte grande para a manutenção das abelhas também. Então, quando a gente pensa em áreas em restauração, elas podem estar sendo restauradas para diversas finalidades. As plantas, o que a gente pensou foi plantas que a gente consegue levar para a área. Tem planta que vai ser muito difícil de se reproduzir numa área não natural, numa área que sofreu algum processo de degradação. Plantas que não vão conseguir se reproduzir por semente, que você vai ter que fazer muda, e isso vai encarecer o processo de restauração, dificultar o processo. Então a gente pegou plantas que a gente consegue, que conseguem se reproduzir por semente, então a gente consegue jogar semente na área e a gente vai ter o desenvolvimento dessa planta. E a gente pegou abelhas que a gente consegue colocar numa caixa racional. Então é uma caixa de madeira que imita um ninho e a gente consegue transportar para a área de restauração e ela consegue se desenvolver ali dentro daquela área. Essas são algumas das características que a gente utilizou. Quando a gente pensa em processos de restauração que não estão associados à mineração, por exemplo, no planejamento de sistemas agroflorestais, por exemplo, onde você vai considerar uma diversidade de espécies
e você espera, o agricultor ele espera ter uma diversidade de recursos que ele possa atrair para gerar renda. Então ele pode incluir plantas como, por exemplo, o urucum, que vai ter um retorno financeiro para ele, incluir abelhas que vão gerar polinização para as espécies que ele está cultivando, vão ser polinizadores, mas também que vão gerar renda de volta para ele. Então ele vai ter essa produção de produtos apícolas que podem ser comercializados, ou podem ser benefício próprio, ele pode usar como um benefício ali para ele, para a família dele, mas isso pode também ser utilizado para geração de renda.